No próximo bloco, vamos falar da saúde privada no país. Está aqui no estúdio a CEO do Hospital Santa Marta, Luci Emídio. Luci, muito obrigada pela presença. Nós estamos em plena discussão no país de uma ampla, pelo menos é a expectativa, reforma tributária. E a minha pergunta é de que forma que essa reforma tributária poderia afetar a saúde privada no país? Bom, Cláudia, inicio agradecendo a oportunidade por estar aqui falando da saúde privada no Brasil e seus reflexos. Como qualquer setor de prestação de serviços, eu acho que qualquer reforma, qualquer coisa que acontece no governo, de forma geral, afeta diretamente a nossa prestação de serviços, né? Como que um hospital privado, que já tem uma regulação muito forte dos conselhos de legislação, ainda sofrerá com certeza os reflexos de uma reforma tributária que não tenha a visibilidade de fazer um benefício para essa prestação de serviços privada hoje no país. Então, assim, é um setor que emprega muita gente, né, que tem uma responsabilidade social muito forte, porque a gente assume uma carga de assistência que auxilia o serviço público, com certeza, e tudo nosso, tem muita coisa que é importada, né, tem muitos serviços que são feitos por profissionais altamente qualificados. Isso certamente terá um impacto bem expressivo nas nossas contas no orçamento anual, com certeza. Eu poderia fazer essa conjectura, porque quanto maior a tecnologia, a aplicação nos serviços, maior é o custo final. Então, já se objetiva nessa reforma os serviços e se vislumbra também o poder aquisitivo maior. A saúde pública, a saúde privada pode sofrer reajustes? O que vai acontecer, no meu entendimento, nesse caso? A tecnologia ela será sempre necessária, né, para a gente poder fazer as inovações necessárias para uma assistência cada vez mais qualificada, de segurança para o paciente. O fato disso tornar mais caro os serviços prestados vai sofrer um impacto muito importante na conta das operadoras, porque já não é muito fácil os hospitais terem a remuneração justa dos seus serviços, porque isso também impacta na operadora, que na verdade... chama os planos de saúde. Os planos de saúde. Operadoras de planos de saúde, convênios, que a gente pode dividir em autogestão, em seguradoras, nesses planos CARDs que se tem. Então, assim, essa conta também, ela fica cara para a operadora e que muitas vezes, um serviço hospitalar, por exemplo, ele tem na sua composição cerca de 37% dos seus custos com pessoas. E cada vez mais pessoas precisam ser treinadas nas novas metodologias, nas novas tecnologias, nos novos modelos de gestão. Então, assim, isso tem um impacto direto na nossa conta também. Veja só um exemplo. Material e medicamentos, hoje, eles compõem uma receita de um hospital em cerca de 45% a 50%. Se a gente tem um valor agregado nesses materiais, e cada vez isso vai ficando mais caro, até porque a gente também trabalha com muito material importado. Por exemplo, agora a alta do dólar. Isso impacta muito nos nossos serviços, porque tem muito material que tem uma origem de importação. Então, veja, os hospitais privados, eles se equilibram, né, nessa conta que é uma remuneração que às vezes não é muito justa por parte das operadoras, que também sofre os impactos, eu diria assim, da economia, porque quando você tem um segmento que ele demanda muito usuário e que tem um corte, uma retração na economia desse segmento, os hospitais, os planos de saúde são afetados diretamente nisso. Você está falando dos planos de saúde e no impacto considerando o serviço de empresa para a empresa. Mas é que naquele paciente que o pagamento é particular, o custo fica ainda muito maior, fica mais sacrificado para essas pessoas. O que acontece, Anchieta, é normal hoje os hospitais privados terem uma fatia muito pequena desse usuário completamente particular.
né? Então acaba você não tendo muita diferença assim num preço para esse paciente. Por quê? Como eu disse, os hospitais eles seguem uma orientação de tabelas para serem aplicadas, né? Seja numa negociação direta com convênio, com as operadoras, com os usuários de planos de saúde, e seja num paciente completamente particular. Então, assim, é muito comum o hospital não sobretaxar um paciente que tem um pagamento completamente particular. Lucy, a saúde no Brasil é muito cara. O governo não dá conta de fazer todos os atendimentos. Eu faço um paralelo com a educação. O governo hoje compra vagas de escolas para poder atender a demanda. Eu não vejo uma forma igual no conceito da saúde. Sendo o hospital privado o melhor apoio do setor da saúde pública, de que forma isso poderia, numa relação da gestão privada, num acordo com o governo, de que forma isso poderia modificar o cenário? O que acontece hoje? A gente costuma dizer que saúde, né, é o bem mais precioso de uma pessoa. Então, em sendo assim, há também uma fonte de recursos muito importante que precisa ser destinada para esse bem. E aí, quando eu falo de uma fonte de recursos, eu também falo da questão da contribuição do próprio indivíduo para esse bem maior dele. Então, eu falo assim, que a assistência primária, né, a saúde primária, ela oferece, assim, e ela é muito de impacto numa conta final de um paciente hospitalizado, de um paciente que procura os hospitais. Então, qual seria uma contribuição que eu penso que a saúde pública poderia ajudar a saúde privada? Seria alguma coisa nesse sentido, desenhar programas e ter projetos em parceria com a saúde privada, numa questão, eu nem diria que fosse uma parceria público-privada, mas que os hospitais privados tivessem algum tipo de incentivo para que eles pudessem investir numa atenção primária da saúde. Olha, muito importante o que a Anchieta colocou, e me veio a questão de UTI e pronto atendimento. Quantas e quantas inúmeras vezes nós assistimos, né, pessoas à beira da morte num hospital e esperando um leito, ou de um pronto atendimento, ou UTI. E isso, concretamente, como é que poderia se dar? Quando a senhora fala em plano, como é que isso poderia ser desenhado? Porque uma UTI de hospital público, quer dizer, as UTIs, o quantitativo é bem menor. Nos hospitais privados, há uma disponibilidade maior. Como é que poderia se dar isso? Aqui em Brasília, a gente já experimentou de certa forma, um contrato de prestação de serviços com a rede pública para atendimento de pacientes de UTI. São pacientes que são oriundos dos hospitais públicos, que passam por uma central de regulação e que eles chegam a uma assistência privada. São pacientes que chegam numa situação de vida muito comprometida. Então, os hospitais, quando nós tivemos no Hospital Santa Marta esse contrato, nós dávamos a assistência que o paciente precisava, independente se ele era de uma rede pública ou se era um paciente particular ou privado. Então, veja, eu acho que o compromisso do governo em fazer isso acontecer junto com a gente, mas teria que ter o compromisso da contraprestação de serviços, que é o pagamento por essas diárias. O que não acontece de uma forma muito regular, isso coloca o orçamento do hospital privado, muitas vezes, em muitas dificuldades de caixa, porque não tem esse pagamento efetuado dentro dos limites ou dos prazos estabelecidos. Um pouquinho, eu queria só ver, então, se talvez aumentar, Anchieta, esse orçamento visando uma situação como essa, quer dizer, ou situações que são emergenciais. Sim, e certamente, olha, a saúde privada hoje, principalmente aqui no DF, consegue atender o serviço público não só nas UTIs, mas a gente conseguiria atendê-los nas filas de cirurgias que hoje são extremamente caras para o governo local, e a gente poderia
fazer uma parceria para poder tirar esse paciente de uma fila, sendo que seria muito mais em conta, talvez, uma conta mais detalhada e publicamente reconhecida de valor aceitável. Então, assim, veja, recentemente nós tivemos uma experiência, assim, um paciente fica, às vezes, no hospital público, 30 dias esperando uma cirurgia que ele tem alta no outro dia. Que essa conta para ele, com certeza, ficou muito mais cara do que se ele tivesse investido numa parceria com a rede suplementar do DF. Um dos grandes adversários neste conceito da relação da saúde pública com a saúde privada, considerando a necessidade do governo, a partir da demanda que o governo não dá conta. A história da tabela, o serviço privado é executado, mas o governo paga com base na tabela do serviço público. Como é que fica isso? De que forma isso pode ser revisto para também os hospitais, ao atenderem o paciente da rede pública, não fiquem defasados em seu faturamento? Os preços assim que eram praticados, né, e que às vezes ainda podem ser feitos, eles não são exatamente um preço SUS, Anchieta. Eles têm uma característica de ser, na construção desse preço, ser de uma tabela SUS, mas em alguns itens de diárias e taxas, por exemplo, você consegue negociar um outro valor. Então, isso, de certa forma, traz um equilíbrio para a conta ter uma equidade, eu acho, e principalmente ter um preço justo, tanto para o prestador quanto para o GDF, que é quem contrata. Queria só arrematar uma perguntinha. O atual governador, a senhora acha que com esse gestor é possível se evoluir nessa linha de saúde que a senhora comentou? Olha, Cláudia, estamos tentando. Nós já tivemos algumas reuniões com o secretário de Saúde. Eu imagino que o governo ele é extremamente sensível a essa necessidade. Existem aí alguns pontos divergentes da assistência que precisam ser resolvidos. E a gente tem encontrado no secretário de Saúde, pelo menos, uma disposição em discutir o assunto. Que Brasília seja exemplo. Que Brasília seja exemplo. Olha, muito obrigada pela sua presença. Espero contar com a sua presença de novo aqui. Numa pauta que tragamos juntos aqui para a gente poder... Esse é um assunto interessante. Eu acho interessante a gente, e eu agradeceria ter outra oportunidade, porque o Hospital Santa Marta, por exemplo, ele está dentro de um modelo de gestão muito profissionalizado. E isso tem trazido para a gente o reflexo de ser referência de saúde humanizada e de excelência aqui no Distrito Federal. Então, nós temos acreditação internacional, nós temos acreditação nacional, nós temos várias outras acreditações de processos que fazem com que o hospital seja realmente uma referência em cuidado humanizado. Atualmente, nós somos um dos maiores geradores de impostos do GDF, nós temos cerca de 2.000 colaboradores diretos, mais de 1.000 médicos cadastrados, então a gente tem uma geração de receita para o GDF, que eu acho que a gente contribui bastante para os dois governos. Para o bem da saúde da população, que as relações melhorem cada vez mais, que a Sim. saúde precisa. Com certeza. É o assunto mais delicado de um governo, com certeza. Com certeza. Muito obrigada. O Perspectiva Brasil fica por aqui.